Boa tarde. Boa tarde e noite já, né? Quase noite, são 5 horas mais 38 minutos. Estamos aqui já no Salão do Comércio, na Associação Portuguesa de Esportes. Como nós anunciamos na live, na parte da manhã, né? A participação aqui do presidente do Conselho Deliberativo, Dr. José Roberto Cordeiro, o Beto Cordeiro, né? Como é conhecido aí para a torcida da Portuguesa, para todos nós também. E o Beto Cordeiro é o nosso convidado aqui para falar sobre o Conselho Deliberativo da Portuguesa, né? Enfim, as coisas da Lusa, que é sempre muito interessante. E eu mesmo sou um cara muito curioso no que diz respeito ao Estatuto da Portuguesa, porque ele é muito complicado, é um estatuto complicado para você no dia a dia acompanhar, entender direitinho. É complicado. Muita gente acha que é arcaico, mas isso o Beto vai explicar para nós aqui tudo isso direitinho. E você também pode participar, interagir conosco, dar o seu ok, dar o seu like aí no canal do YouTube, fazer a sua inscrição, seja membro do canal. Enfim, você pode participar com a gente na live aqui também, no nosso canal do YouTube e nosso canal da Sodat News, nas multiplataformas da Sodat News. Tá legal? Então, deixa eu primeiro agradecer, né, que ele recebeu o convite, de prontamente já se prontificou para estar à disposição da gente aqui para a entrevista. Obrigado, viu, doutor José Roberto Cordeiro. Agora, não sei se eu chamo doutor José Roberto Cordeiro ou Beto Cordeiro. Agora fiquei numa sinuca de bico aqui, mas jogo para você essa bola, você mata no peito e vê o que você faz aí, Beto. Boa tarde, noite, um abraço, prazer tê-lo conosco aqui. Obrigado pelo carinho de receber o convite e já prontamente responder para a gente. Tá bom, Beto? Boa tarde, Sodati. Boa tarde ao Cleito, que está aqui no comando técnico da produção da live. Boa tarde à noite já a toda a torcida da Portuguesa, a nossa torcida lusa. Aqui você deve me chamar na Portuguesa de Beto Cordeiro. Não tem doutor José Roberto Cordeiro, é assim que eu sou conhecido desde a minha infância, né? E desde quando eu comecei a frequentar as piscinas do Canindé, né? E Beto Cordeiro, tranquilo, estou à disposição, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou me dar o direito de retirar a máscara, até para a gente poder estar falando mais à vontade, mas deixando claro, como médico, né, que nós estamos guardando todas as restrições aqui da Secretaria de Estado de Saúde, guardando álcool gel, a distância que a gente tem que ficar entre as pessoas. Isso é muito importante, a gente está sempre divulgando para a gente poder combater e tentar eliminar logo essa pandemia e a gente tocar a nossa vida para frente de uma forma normal, como a gente gosta, tá bom? Muito obrigado pelo convite e estou à disposição de vocês aqui, tá? Beleza. Então, e você também pode participar, internauta, conosco aí. Já temos aí 134 pessoas conosco na live aí. Doutor Armando, ô, senhor Armando, dona Clara, cadeira cativa com a gente aí, tá bom? Pode fazer a sua pergunta aí, está à disposição já. Eu já tenho algumas aqui, inclusive do Alexandre Carvalho. Vou fazer logo de cara a primeira do Alexandre, que eu achei interessante, porque era a minha pergunta também, é a própria do Rossano também. Falei, Rossano, faz uma pergunta do Roberto Cordeiro. Ele fez a mesma pergunta do Alexandre Carvalho. Falei, são 3 pessoas que fizeram a mesma pergunta, merece ser a primeira pergunta. Porque nós sabemos, eu, por exemplo, Paulo Surati, sei que tem 480 conselheiros no Conselho Deliberativo da Portuguesa. Esse é o número que me chega pelas informações que eu tenho. É claro que eu não tenho aqui oficialmente, mas chega aproximadamente isso. Como a gente faria para reduzir isso para uns 100 números de conselheiros, por exemplo, e para a gente poder também fazer uma mudança no estatuto, no caso, para poder o sócio patrimonial votar para presidente, porque hoje o sócio patrimonial vota para o conselho, para o conselheiro. De tabela ele coloca o presidente, porque é o conselheiro que coloca o presidente lá, né? E como é que faz para fazer tudo isso? É muito complicada essa mudança? Como a gente faz, Beto? Alexandre, boa pergunta. Eu acho que a gente está começando bem a nossa live aqui para poder responder a você e a todo torcedor que tem essa dúvida. Sodati, em primeiro lugar, nós não temos 480 conselheiros, nós estamos em torno aí hoje, entre conselheiros efetivos, vitalícios e natos, em torno de 300 a 385 conselheiros, tá? Esse é o número que a gente tem de completo. Em relação à pergunta do Alexandre a respeito de diminuir o número de conselheiros, essa diminuição ela vai ser um pouco difícil a curto prazo. Por quê? Porque dentre esses 380 conselheiros, cerca de 120 conselheiros
são renováveis, né? A cada 2 anos, nós temos votação para 40 conselheiros. O mandato do conselheiro efetivo são 6 anos. Então, 40 conselheiros ficam 6 anos e, se ele quiser se reeleger, ele pode se reeleger. Então, efetivos que são votados e são renováveis pelo nosso associado são 120 conselheiros. Vitalícios, nós temos aí em torno ainda, salvo engano meu, nós tivemos, infelizmente, algumas perdas, né, neste último ano, mas colocaríamos aí em torno de 240 e mais ou menos uns 20 natos. Tá? Vitalícios são aqueles que fizeram parte de uma lista lá no passado, que são pessoas, sócios, diretores, que, na verdade, prestaram algum serviço ao clube e entraram numa lista, que é essa lista de 1995, 96, feita por aquele conselho. E eles têm algum benefício assim em relação a outros ou não? Qual é o benefício do vitalício, por exemplo? O vitalício ele tem a possibilidade de não pagar a taxa de manutenção, ou seja, é opcional, né? Não é que ele não pode pagar, não é isso, é opcional. Mas, infelizmente, os nossos conselheiros vitalícios, salvo engano meu, com algumas exceções que eu sei que existem, eles acabam não pagando a taxa do conselho, mas eles têm que pagar a taxa de mensalidade de associado. Tá? Já os natos são os ex-presidentes das nossas instituições, da diretoria executiva, desde que ele tem o balanço aprovado, do presidente do COF, do Conselho e da Assembleia Geral, desde que eles tenham cumprido todo o seu mandato. Tá? Então, assim, a diminuição é muito difícil, né, você fazer a curto prazo. Como é que você vai fazer? Você não pode tirar uma pessoa que tem o direito adquirido em relação a ser vitalício. A única coisa que a gente poderia fazer era talvez diminuir o conselheiro efetivo, mas não seria algo muito plausível. Por quê? Porque a gente tiraria o direito do associado de se candidatar. Antigamente, só para a critério de história, né, antigamente eram eleitos 80 conselheiros. Tá? Isso nos idos de 1908, na década de 80. Depois baixou essa lista de conselheiros, né, efetivos para 60 conselheiros. E hoje nós temos a eleição de 40. A renovação de 40 conselheiros a cada 2 anos, eu acho bem razoável, até pelo número, na minha opinião, excessivo de conselheiros que nós temos no clube para o número de associados. Então, assim, tirar o direito do associado ser conselheiro, se candidatar, não acho que seria uma opção boa. Em contrapartida, o conselheiro vitalício, você estaria incorrendo em algum problema jurídico, porque ele fatalmente ganharia, até pelo direito adquirido que ele tem, né, de ser um conselheiro vitalício e ele ser retirado, a não ser que ele cometa alguma irregularidade que pode ser submetido à comissão de ética, ou, se não, ele falte mais do que 3 vezes para as reuniões de conselho que não seja justificável, ou atrase também as suas mensalidades como associado do clube, tá? Porque como vitalício ele tem o direito de não pagar essa Quanto tempo de mensalidade. atraso, mais ou menos? 3 meses? Em 3 meses, em 3 taxas e manutenções. As taxas de manutenções, antigamente, o estatuto, e aí que vem o problema da reforma estatutária ou adequação estatutária, como quiser chamar. Antigamente, nós tínhamos as taxas bimestrais, né? Então, o estatuto ele está pautado em 3 taxas e manutenções. Que seriam 3 taxas, seriam 6 meses. Hoje, a taxa de manutenção ela é mensal. Então, não houve essa adequação, mas o que está valendo é o que está no estatuto, então seriam 3 meses de atraso dos conselheiros na taxa de manutenção de associado. Ok? E como pode ocorrer, por exemplo, Beto, uma substituição de um conselheiro? Por exemplo, um conselheiro venha a falecer. Como é que funciona para substituir esse conselheiro que faleceu por um outro? Existe uma fila de espera por voto? Como é que funciona isso? Sim, sim. Aí a gente vai pelas categorias novamente, né? Se ele for um conselheiro efetivo, ele tem o suplente. Porque quando você elege o conselheiro efetivo, você também elege os suplentes, né? Então você tem 40 conselheiros efetivos e 20 suplentes. Né? E esses suplentes, exatamente, durante o mandato desse conselheiro, que são 6 anos, ele possa substituir esse conselheiro, seja
por falecimento, seja por falta de pagamento do conselho, ou mesmo por falta de pagamento da associação do sócio, né, patrimonial, ou até por faltas. Já o conselheiro vitalício, ele era substituído, essa lista já acabou, graças a Deus, ele era substituído pela lista. Existia uma lista grande e as pessoas estavam tipo de uma fila, né? Ele, infelizmente, só tomaria posse se algum conselheiro vitalício viesse a falecer. E isso, digo infelizmente, né, porque a gente não quer ninguém, né, perder ninguém, mas essa lista já rodou e, felizmente, ela já acabou. Por quê? Porque dá a nós a condição, que o Alexandre perguntou, talvez de começar a diminuir o nosso número de conselheiros. O que eu quero deixar claro também, Soldati, é o seguinte: diminuir o número de conselheiros é uma situação, é uma retórica que a gente tem que levar pelo relativismo, porque eu entendo que o número de conselheiros ele tem que ser proporcional ao número de associados. Infelizmente, a Portuguesa perdeu muitos associados, nós não temos um número de associados pagantes que possa fazer frente a essa quantidade de conselheiros. Mas eu volto a repetir, diminuir o número de conselheiros de uma forma impositiva é muito difícil. Eu, apesar de, inclusive, não concordar, é muito difícil fazer isso, né? Você estaria cerceando o direito adquirido que os conselheiros vitalícios tiveram ao longo desses anos, né? O Alfredo Fernandes está te mandando um grande abraço. Dá um abraço aí ao Beto, Soldati, o Alfredo Fernandes. A Ana Vânia também está aqui, José Luiz Correia também, Manuel José Vieira da Costa, Ricardo Alonso também aqui está com a gente aqui na nossa live. E outra coisa, como é o associado, por exemplo, qual é o associado que tem direito a votar no conselheiro? O sócio patrimonial. Isso. O sócio torcedor não tem direito a voto? Não pode ter direito a voto? Não, ele não é um sócio patrimonial porque ele não detém parte do patrimônio, né? Ele é voltado só para o futebol e os direitos dele são em relação apenas aos jogos de futebol do clube. O sócio patrimonial é aquele que compra, né, o título e paga uma taxa de manutenção e tem um pedaço do clube, ou seja, é sócio do patrimônio do clube. E o sócio patrimonial, ele tem que ter acima de 18 anos, né, e tem que ser titular ou, foi dependendo do título, pelo menos por 5 anos. Tá? Ele tem que comprovar que a sua situação, para votar são 2 anos, tá? Para ser conselheiro, eu entendi que... Candidato, né? Para ser candidato a conselheiro. Candidato a conselheiro seriam 5 anos, né? E para votar teria que ter 2 anos de associado. Então o sócio-torcedor não tem direito. Existe essa possibilidade de colocar o sócio-torcedor como para votar ou não? Tem que fazer uma mudança no estatuto? Não, que tem que fazer? Sim. Porque seria uma boa para alavancar o sócio-torcedor, né? Sim, o clube, logicamente, ele faz o estatuto como assim ele determinar. Isso vai ser a vontade dos associados e se essa for a vontade dos associados através da representação dos conselheiros, eles podem mudar o estatuto. O estatuto só pode ser mudado com a presença de um quórum mínimo de 50% mais 1, né? Não é maioria, né? Tem que ser 50% mais 1. Então, se nós tivéssemos hoje aptos a votar de conselheiros 380, nós teríamos que ter pelo menos 191 conselheiros, né? Tá. E outra coisa também, por exemplo, quanto tempo de conselheiro precisa exatamente comprovado para ser candidato a presidente da Portuguesa? Quanto tempo ele tem que ter no conselho? Quanto tempo? Não, no conselho, na verdade, ele tem que ter 2 mandatos. Tá? Nós temos uma jurisprudência, se assim a gente pode chamar, que nós tivemos um presidente antigo que ele tinha um mandato, foi eleito para o 2º mandato, se candidatou e acabou levando a eleição. Então, isso abriu um precedente para que todos os candidatos que tivessem já no seu 2º mandato, né, eleito, ele pudesse ser candidato à presidência do clube. Então, assim, o estatuto diz que ele tem que ter 2 mandatos, mas na Portuguesa, já desde 1982, se não me falha a memória, nós temos os candidatos podem ser na vigência do seu 2º mandato. Tá. Agora uma pergunta minha, curiosidade minha. Como que o doutor Manuel Ferreira, da Conceição Ferreira, Manuel da Lupa, conseguiu mudar o estatuto assim e conseguir ficar 3 mandatos?
que precisou ser feito? Precisou reunir os conselheiros? Como é que funcionou isso? Que ele ficou 3 mandatos. Foi o único presidente que ficou 3 mandatos. Como que foi feito isso, Beto? Isso é uma curiosidade minha, que eu falei que todo mundo fica 2 mandatos, por que ficou 3? Foi assim. Isso, eu, inclusive, era presidente do conselho, né, na ocasião. Guardado aí, deixado para lá a divergência que eu tinha na ocasião em relação a esse terceiro mandato, que não vem ao caso agora, mas assim, como que aconteceu? O presidente da diretoria fez um ofício, ele pode fazer isso, para uma mudança estatutária, colocando uma cláusula temporária, né? Que é uma cláusula que tem um tempo determinado, ela não é pétrea no Estatuto. E a gente é obrigado, né, por força do Estatuto, convocar a reunião para que seja votado essa em tese, alteração, mas na realidade seria a colocação de uma cláusula temporária de que pudesse ser eleito por mais um mandato o presidente da diretoria. Na ocasião, na primeira reunião, não teve quórum, as pessoas ficaram muito chateadas, inclusive comigo, alguns que eram a favor, né? Porque se não tinha quórum, eu não ia fazer a reunião, não fiz a reunião. E na segunda reunião, que ele tinha também um prazo para poder solicitar essa reunião, foi feita a reunião. E o conselho é soberano, né? Ou seja, não tem muito o que a mesa do conselho, o presidente, ou seja lá quem fosse a favor ou contra. Foi a votação. Essa votação, eu fiz questão que fosse uma votação aberta, foi aberta, isso está no estatuto, está nas atas do clube, eu poderia ter essa situação, e realmente ele conseguiu mudar o estatuto, mesmo porque só estava na reunião quem era a favor, né? E porque quem não era, não queria que tivesse quórum, acabou não indo na reunião. Algumas pessoas estavam, votaram contra, mas a maioria ganhou e teve quórum suficiente. Então foi de uma forma legal, né? Eu não discuto o mérito, se existia mérito, se devia ser ou não devia ser, mas eu era o presidente do conselho na ocasião e ele foi reeleito de uma forma legal dentro dos estatutos. Existe um senão, Sodati, na ocasião, só para não deixar passar, nós só podemos mudar o estatuto 90 dias, até 120 dias antes da eleição, da próxima eleição. Ou seja, então, se nós tivermos uma eleição em dezembro, a gente tem que contar 120 dias para trás e a gente pode mudar o estatuto. Caso contrário, se estiver dentro desses 120 dias, nenhuma cláusula pode ser mudada. Essa reunião, eles conseguiram fazer, né, quem era a favor, conseguiu fazer essa reunião nesse prazo. Porém, existia, na ocasião, eleições no país. Existe uma cláusula dentro da Constituição Nacional, que está acima do Estatuto, que dizia que em ano de eleição não se poderia mudar a regra do jogo, né? Eu coloquei isso em votação também e o Conselho foi soberano a favor que a gente pudesse fazer. E eu deixei tudo muito claro que a gente poderia sofrer as penalidades de alguém... Ou abrir precedente também depois, futuramente? Não só abrir precedente, mas também sofrer as penalidades caso alguém entrasse na justiça, mais uma vez, até para manchar, às vezes, a história, as notícias da Portuguesa, mas o conselheiro optou por votar e fazer com que o Dr. Manuel da Conceição Ferreira tivesse o terceiro mandato. O Zé Tavares está perguntando aqui, eu não entendi, tomara que você entenda, porque eu realmente falei para você que o estatuto da Portuguesa é meio complicado. A eleição da chapa vencedora não cumpriu as exigências dos estatutos, isso criou jurisprudência para as próximas eleições. Isso é verdade? José Tavares está perguntando aqui. Eu não sei, José, assim... A eleição da chapa vencedora, mas do que? As exigências do estatuto. Mas para conselheiros é isso, não? Ou a eleição, né? Da presidência da diretoria? Não. Assim, José, a gente tem uma visão, eu particularmente tenho uma visão, e me parece que ele deve estar falando a respeito da vice-presidência de finanças, né? Vice-presidente de finanças, né? Como eu falei para vocês, assim,
a senhora Denise, ela não só tinha tempo de associada como sócia do clube, mas também como dependente do seu pai. Então, ela reunia condições, no meu modo de ver, e respeito quem discorde também, né, para que ela pudesse ser eleita. Essa situação, logicamente, acaba indo, infelizmente, para a justiça e sendo analisada para juízo, e aquilo que a justiça definir, a gente vai acatar sem problema nenhum. Assim, no meu ponto de vista, a chapa que hoje preside a Portuguesa, ela está dentro das condições estatutárias. O Alfredo Fernandes. Ao meu ver, fica atento aí, Cleito, que está acabando a bateria aqui. Ao meu ver, independente da categoria que se enquadra os conselheiros, o importante é se fazer um estudo e ver qual é a participação de todos nas reuniões. Logo vamos saber quem participa mais das reuniões. Tem esse tipo de controle aí, por exemplo, tem muita ausência. E outra, qual é, por exemplo, a justificativa de um conselheiro possa dar, que ele possa estar sendo abonada a sua ausência numa reunião, por exemplo, Beto? Bom, quem não conhece o Alfredo é um amigo nosso, né, de época de Leões da Fabulosa, é o Risonho? É o Risonho, né? É o Risonho, quem não conhece ele. E ele tem um filho hoje, né? Apelido. E ele está deixando aí o DNA dele. Um legado, e eu quero aqui fazer uma menção aqui ao filho do Risonho, que hoje está aí no departamento de comunicações, o Brunão, fazendo um excelente trabalho, colocando a Portuguesa aí nas mídias sociais, divulgando o nome da Portuguesa, enfim, era disso que a gente precisava. Risonho, é o seguinte, se assim você permite me chamar, eu tenho certeza que permite, né? Eu concordo com você, né? A gente reassumiu o Conselho da Portuguesa para tentar dar um direcionamento em relação, principalmente, à participação dos nossos conselheiros, né? Nós temos há muito tempo um índice muito baixo de participação dos conselheiros. Não se justifica a crise que a Portuguesa passou, de dificuldade de enviar, inclusive, correspondências para conselheiros, de deixar a Portuguesa ter um site no ar, muitas vezes, para comunicar, telefonar, enfim. Antigamente, na sua época, na minha época, quando o conselheiro ele não vinha ou ele não pagava, era mandado telegrama, né? Quer dizer, as pessoas hoje não sabem, não imaginam isso. Então, assim, independente da Portuguesa estar passando por uma crise, inclusive de comunicação, né, que hoje está tentando, os nossos diretores, essa juventude que está vindo aí, está tentando resgatar essa comunicação. Você vê que no site da Portuguesa nós estamos preparando uma página do Conselho também, uma comunicação onde que a gente possa ter uma interatividade maior que o conselheiro. Então, eu concordo com você, eu acho que o conselheiro ele tem que participar, pelo menos participar, e aquele que não tiver a fim de participar ou não desejar, a gente vai aplicar o estatuto de uma forma a que ele possa se manifestar, não de uma forma desordeira, né, onde que eu cismo e faça um levantamento sem uma base, né? Tal fulano veio, não veio. Muitas vezes as listas de assinatura foram listas que foram perdidas, que eu pude estar olhando junto com os meus pares, e quero aqui agora já aproveitar, agradecer ao nosso vice-presidente, o senhor Vital Vieira Curto, o Arthur, que é o primeiro secretário também da mesa do Conselho, e o Rodrigo. Apesar de nós não estarmos tendo reuniões, eu vou aproveitar a sua pergunta, Fernando, até para poder fazer aqui um depoimento. A gente tem trabalhado bastante junto a esta diretoria para levantarmos, inclusive, cadastro de conselheiros. Então, imagina você cobrar um conselheiro ou suspender ou expulsar um conselheiro que você não sabe nem qual é o endereço dele. A Portuguesa perdeu o telefone. Então, veja bem, você acaba abrindo um direito que a pessoa, mesmo que você tenha razão, porque a pessoa não está participando, mas você acaba dando direito a ele se defender e se manter no conselho, uma vez que você não tem nenhum cadastro. Então, nós estamos fazendo um levantamento importante, né, dos conselheiros com cadastros, que o primeiro e segundo secretário, o Arthur e o Rodrigo, estão trabalhando junto com a diretoria do clube para ter esse cadastro e a gente realmente poder cobrar aquilo que
que você está pretendendo, e todos nós pretendemos, né? Ter um conselho atuante e um conselho que queira, né? O conselheiro que queira ser conselheiro. Não adianta nada a pessoa vir aqui numa época de eleição, mesmo conselheiro efetivo, fazer uma campanha, ter tantos votos, se sagrar aí primeiro, segundo colocado, é bacana, é legal isso, movimento, o clube, mas se ele, infelizmente, acaba depois por não participar, não dar aí a sua contribuição, que é de ser conselheiro, deliberar as coisas importantes do clube. Ó, Mário Ramos Marinho, só as feras aqui perguntando, hein? Mário Ramos Marinho, as atas já estão regularizadas, inclusive da atual gestão? Mário, essa é uma pergunta interessante, né? A gente está cobrando junto ao departamento jurídico da Portuguesa, as atas não foram regularizadas todas na gestão passada. Esta gestão da diretoria, isso cabe à diretoria executiva e não ao Conselho Deliberativo, está se empenhando, estava em fases finais aí dos cartórios para regularizar todas as atas, inclusive as anteriores. A gestão anterior, há-se de falar isso, né? Ela fez um trabalho de não só colocar as atas em dias, mas colher as assinaturas, que são importantes, né? Eles fizeram esse trabalho, o COF, nós temos feito reuniões e essas instituições, esses departamentos do clube, pautam pela legalidade em primeiro lugar, né? Ou seja, nós termos uma portuguesa legalizada, ou seja, ela não pode agir à margem da justiça ou daquilo que é legal. Certo ou errado, se o estatuto está direito ou não está, a gente tem que agir hoje de acordo com esse estatuto, e é dessa forma que a gente está trabalhando. Tá certo. A Tereza Morgado, ó, parabéns, estou assistindo aqui, muito boa qualidade. Um abraço ao meu amigo Dr. José Roberto Cordeiro aí, a Tereza Morgado aí realmente da Casa do Porto. Do Porto. Eu estava falando do Toninho das Flores aqui, lembrei do Toninho das Flores aqui. Agora a Tereza Morgado participando com a gente aqui. O Alceu Castro também, o Roger Monteiro, o Juninho, o Eberson Fernando, o André Luiz de Oliveira, o Daniel Silva, o Oswaldo de Oliveira, o Alexandre e o Maurício Melo. E agora a pergunta é a seguinte: já está definido quando vai ser a primeira reunião, depois de resolver esse problema de isolamento social? Tem já marcado ou ainda não, Beto? Quem foi que fez a pergunta, Soldati? O Marcos César de Freitas. Ô Marcos, legal, você está me dando a oportunidade de poder divulgar aqui o que a gente está fazendo, em que pé que está essa situação. Não sei se você está desde o começo da live, eu estava de máscara, o Soldati, o Cleito aqui, nós estamos guardando aqui o distanciamento necessário, estamos em 3 pessoas numa sala enorme, vocês não podem saber, quem conhece a sala do comércio, bem ventilada, tudo mais, obedecendo todos os pré-requisitos de reuniões que a gente possa ter de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. Assim, a gente, há um tempo atrás, nós começamos a conversar como que nós poderíamos fazer reuniões, né? A reunião presencial, né, ela não seria possível. A gente tentou fazer isso com um grupo, inclusive, de conselheiros, né, de amigos, não só conselheiros, de pessoas que estavam interessadas, querendo que a reunião acontecesse. O nosso amigo Barba, inclusive, que é um contemporâneo meu, de Leões da Fabulosa, ele me ligou e nós fizemos uma reunião através online, né, com alguns outros colegas e que eles conheciam, que tinham uma ação nesses aplicativos para poder fazer reuniões, e convocamos também, através da presidência da diretoria, o departamento de comunicações. Tá? Então nós fizemos uma reunião para tentar viabilizar uma reunião online. Então imagina você, nós somos 380 conselheiros, mas só vem 100 conselheiros, então a gente precisaria de um aplicativo que desse 100. Metade não sabe nem mexer na internet. Né? Não, o problema é o seguinte, até a gente poderia fazer uma reunião com 100, mas eu tinha que dar o direito, né, dar o direito de todos poderem acessar, né? Todos têm que ter a condição de acessar, porque se eu tiver um que possa falar assim, olha, eu não tenho internet, eu não tenho condições de poder acessar, essas reuniões primeiro poderiam ser invalidadas, elas não teriam, logicamente, a sua legitimidade. Outro fator importante, o conselho, ele chama-se conselho deliberativo, né? O conselho ele discute e delibera, né? E essa deliberação é através de votação.
né? Como que a gente poderia votar, né? Então, isso tudo foi discutido e a gente chegou à conclusão que seria muito difícil, né? Mesmo que alguns aplicativos eles dão acesso a 500 usuários, né? Nós, além do problema de nosso conselho ter uma idade um pouco avançada e algumas pessoas não terem o acesso devido ou saber mexer, a gente não teria certeza que a pessoa estaria ali o tempo todo, porque você pode desligar uma câmera e simplesmente sair, né? E como seria marcada essa presença? Então nós vimos uma série de fatores que infelizmente nos impossibilitaram, inclusive junto com o próprio departamento de comunicações aqui da Portuguesa. A gente estava com a expectativa com o relaxamento da quarentena, que a Prefeitura de São Paulo liberasse para setembro, né, as reuniões. Nós, inclusive, fizemos um trabalho também junto com essa diretoria, os secretários vieram aqui no clube, junto com o Departamento de Patrimônio, o senhor Arthur Cabreira. Nós mapeamos todo o ginásio, o Raulzão que tem aqui, que, por sinal, eu quero também aqui já deixar render a minha homenagem a essas pessoas que ajudam muito a Portuguesa, um grupo de amigos, uma equipe. Né? Exatamente. O ginásio, o Raulzão, está um brinco, está muito bonito. Pessoas que realmente se doam pela Portuguesa. E veja só, não são conselheiros, tem alguns conselheiros, mas assim, a grande parte não são conselheiros, são pessoas que gostam da Portuguesa e estão ajudando. Então eu quero aqui render minha homenagem em nome do nosso diretor de patrimônio, o senhor Arthur Cabreira, a todas essas pessoas abnegadas aí, que como no passado ergueram o Canindé. E eu, continuando, eu queria deixar claro que a gente conseguiu avaliar quantas cadeiras nós conseguiríamos colocar com o distanciamento mínimo de 1,5 m, mapeamos tudo, fizemos um mapa, tal, vimos aonde que a gente colocaria a mesa para poder fazer, mas infelizmente a Secretaria, não só do município de saúde como estadual, ainda não liberou esses tipos de reuniões, né? A gente agora tem aí uma expectativa para outubro e assim que tiver liberada, com certeza, nós vamos colocar em dia essas reuniões. A gente está ávido já para discutir com o conselheiro uma série de assuntos que são importantes para o clube, são importantes que a Portuguesa possa levar o conhecimento do conselheiro para que a gente possa deliberar, votar e, se necessário for, dar a apreciação do COF, da Assembleia Geral, o que for necessário, ou seja, seguir o estatuto de acordo com aquilo que ele rege. O J. Santos é o proprietário do City Bar City Tortas lá de Campinas, está dizendo assim: boa tarde, primeiro uma informação, terminou em Alvalade, Sporting 1 e o time lá escocês, o Alva Grey, né? 0, o time da Escócia lá. A pergunta portuguesa, na sua opinião, deve virar empresa? J. Santos. Aí já sai um pouco assim do conselho. Não, eu acho que assim, senhor J. Santos, um abraço. Aproveitando a sua inteligência. Um abraço para o senhor. Primeiro, que o senhor divulgar aqui o que o Sporting ganhou, né? Isso é importante, bacana. Não que eu seja esportista, mas eu tenho eu gosto muito do Sporting, né? Mas eu sou portuguesa, quero deixar claro que eu só tenho um time, no meu coração só cabe a Portuguesa. Mas assim, tenho uma simpatia pelo Sporting. O clube empresa, ele realmente depende do que o senhor entende como clube empresa, né? Se é um clube com capital aberto, se é uma SA, se é uma empresa que vai vir aqui e vai comandar o clube. Eu acho assim, isso tem que ser muito bem discutido, o modelo de empresa que a Portuguesa pode ser submetida. À medida que existe no Congresso, né, através do botafoguense, do presidente da Câmara dos Deputados, né, que ele está comandando aí uma situação para que facilite, né, a mudança para clube empresa e tudo mais. O único problema é que hoje os clubes, como eles são, eles têm aí alguns impostos que o senhor só é empresário, né? O senhor sabe muito bem que pesa no bolso do empresário alguns impostos que os clubes eles não pagam. À medida que você entra para uma empresa, você acaba tendo todos os tributos que as empresas têm que recolher. E o futebol é complicado, você ter uma empresa para
está tocando futebol. Eu não sou contra, eu sou a favor de um modelo, que eu não queria me estender aqui, que é um modelo adaptado para a empresa, sim, principalmente para fazer a gestão do futebol. Mas é um assunto que levaria aqui uma live inteira para a gente poder estar discutindo. E esse aqui eu vou ler, porque o Carlos Eduardo Moreno, a gente lê sim aqui, você passou batido aqui, ele colocou de novo. Ó. A pergunta do senhor José Tavares, resumindo a outra pergunta lá atrás, Beto, se resume na eleição da época que o doutor Cordeiro disse que houve a jurisprudência do segundo mandato de conselheiro. O que será que ele quis explicar aqui? Deu para entender, Beto? Uhum. Deu? Então, é o Carlos Eduardo Moreno. Não, então, Carlos, é assim, essa eleição foi lá no passado, na década de 80, quando o presidente foi eleito no segundo mandato, né? Então, o estatuto ele não deixa claro que você tem que ter concluído o segundo mandato. Subentendia-se até então que a pessoa tinha que ter 2 mandatos, né? Então, quando você é eleito pela segunda vez, você já tem a posse do seu segundo mandato. E o presidente, à época, se valeu dessa explicação. Como o Conselho acatou essa situação, ele criou uma jurisprudência dentro do Estatuto, ou seja, ficou valendo essa situação. Então, não é fora da lei, né? Ou seja, ficou dado como interpretado que os 2 mandatos de conselheiro para ser candidato a presidente da diretoria valeria no seu segundo mandato, quando você é eleito para o seu segundo mandato, porque o Estatuto, na verdade... 2 anos... O estatuto ele é omisso no sentido de dizer o seguinte, se tivesse escrito lá, olha, você tem que ter 2 mandatos concluídos, tá? É uma coisa, e não é isso que está escrito, né? Por isso que subtendia-se na ocasião. Tanto é que, antes da década de 80, os candidatos a presidente eles tinham 2 mandatos concluídos, né? E de lá para cá, a pessoa, às vezes, no segundo mandato, poderia ser candidato. Mas assim, eu não lembro, na verdade, aí pode me fugir a memória, de candidatos que foram eleitos no seu segundo mandato. Eu não lembro assim exatamente depois que passaram, porque Joaquim Alves Heleno foi presidente, Amilcar Casado. O Alexandre teve um primeiro mandato, no segundo mandato ele foi presidente. O Alexandre. Estava no começo do segundo mandato. O Alexandre estava no segundo mandato. Não no começo, mas eu acho que ele já estava no segundo mandato, já tinha mais de um tempo. Mas fora o Alexandre, eu não lembro de outro presidente que pudesse estar aí nessa condição, que eu não julgo que é irregular, porque a interpretação foi assumida pelos conselheiros. Ó, a Kelly Tortelli está perguntando aqui, ó, boa tarde, quero saber se o parecer do COF já está pronto para ir para o Conselho Deliberativo. Parecer do que? Sobre o que? Será que é sobre... É só falar sobre o parecer do que, né? Nós tivemos algumas, só para assim, deixar claro também para o torcedor, né? Acho que vale a pena, apesar de não ser do Conselho, me permita, vou pedir licença aqui para o nosso presidente do COF, né? E para que nós tivemos algumas reuniões, alguns assuntos foram discutidos, talvez o parecer, aqui eu vou fazer talvez uma conjectura aqui, o parecer que ele se refere talvez seja dos balanços, né, que foram analisados da gestão, da antiga gestão. Os balanços que foram colocados, né, para análise até agora é o de 2017, que ainda não está votado, né? Ele foi analisado, mas ainda não está votado por conta de algumas situações que o COF rejeitou e voltou para ser corrigido. O de 18 não foi discutido ainda, né? E ainda falta discutir 18 e 19. Se é em relação ao balanço, ainda não está pronto por conta de não ter sido dado o parecer, porque o COF, só para que as pessoas possam também entender, o COF ele não aprova balanço, né? O COF dá um parecer favorável ou não. Ou ele pode dar um parecer favorável também com ressalvas, né? Então, assim, quem vai aprovar ou não é o conselho, é o plenário, não é nem a mesa do conselho. São os conselheiros que vão votar a favor de aprovar ou não.
Olha que nós te mandando um abraço aqui, o Gleger Zorzin. Oi, Gleger. Manda um abraço pro Beto aí, tô em grande Campinas. Grande goleirão. Comentarista, agora é corneta, viu, Beto? Tá comentando lá em Campinas. É mesmo, cara? Pô, o Gleger, olha, o Gleger é um grande amigo, um grande parceiro, uma pessoa que ajudou muito a Portuguesa. Eu tenho uma passagem interessante. Quando eu assumi... Eu posso falar? Pode, claro. Não tem nada a ver com conselho, né? Tudo bem, mano. Mas assim... quebra qualquer jeito. O Gleger é uma figura rara. É assim, cara, a gente tem pessoas... Sócio da Leões é fabuloso, o Gleger. Tinha que ser mesmo, senão tinha que encostar nele. É assim, eu vou contar, porque são pessoas assim que fazem a gente se emocionar e ficar feliz, né? Eu assumi a vice-presidência de finanças, o Mané da Lupa era o presidente, né? Todos sabem, boa parte sabe disso, em 2005, né? E houve um plebiscito dos conselheiros para escolher quem que deveria ser o presidente, uma coisa que não era estatutária, mas o Mané venceu e eu assumi como vice-presidente com muita honra. Durante 3 anos eu fui vice-presidente de finanças do clube, graças a Deus, 2005, 2006 e 2007. Mas quando nós chegamos aqui, a Portuguesa estava numa situação não muito diferente da atual, né? Nós não tínhamos, nós tínhamos isso aqui, ó, água. Vocês estão enxergando? Não tinha isso aqui. Ó. Não tinha água nem na torneira e nem nos poços, porque estavam lacrados. A Portuguesa não tinha luz, a Portuguesa não tinha um jogador. Né? E o primeiro jogador... porque na gestão anterior à nossa... Quem tomava conta do futebol era uma empresa chamada Ability. Né? Por isso que quando o seu José, né, que fez a pergunta, eu tenho algumas ressalvas em relação a gente dar o futebol para uma empresa tal, mas isso a gente pode discutir em uma outra oportunidade, seria muito bacana. Né? Mas assim, voltando aqui a um episódio, e o torcedor tem que saber disso, né? O torcedor muitas vezes não sabe do bastidor. E era muito difícil você conseguir montar um time, porque nós assumimos dia 2 de janeiro de 2005 e a Portuguesa, no dia 19 de janeiro, ia jogar contra o Santos Futebol Clube, que tinha sido campeão brasileiro. Santos de Robinho e companhia, né? Diego e tudo mais. E nós não tínhamos um jogador, porque a Ability era dona do passe de jogadores. E, lógico, era uma empresa, defendia os seus interesses, a Portuguesa numa situação difícil, estava na Série B, para eles não interessava, e eles saíram. Né? Como a Portuguesa também não tinha nem cobrança de associado, era uma empresa que cobrava dos associados, ou seja, a gente não sabia nem o que tinha de dinheiro, enfim, estava numa situação muito difícil. E eu quero aqui falar o seguinte, que poucos jogadores se submetiam a jogar na Portuguesa, porque a Portuguesa não tinha uma fama muito legal, uma fama muito boa de ser boa pagadora já naquela ocasião. Né? E nós tínhamos uma dificuldade muito grande de contratar. E o primeiro jogador que a gente contratou, e eu estou meio velho, eu fico emocionado, né? O primeiro jogador que aceitou, sem conhecer Beto Cordeiro, sem conhecer ninguém, a jogar na Portuguesa e negociou. Ele é duro para negociar, esse safado aí. Foi esse sujeito aí, o Gleger, cara. Então, assim, eu tenho muito respeito por ele, né? Muito respeito não só por ele, mas como aquele time que se formou em 2005, e a gente quase conseguiu subir lá em Recife para a Série A, né? E depois a gente conseguiu, na nossa gestão, manter a Portuguesa na Série A do Paulista, subir para a Série A do Brasileiro. É uma coisa muito legal. Então, eu agradeço, fico emocionado, Gleger, de você estar aí. Um beijo no coração de você e muito obrigado por aquilo que você é um mala, viu, para negociar, é difícil, é um sujeito difícil, mas, cara, eu sou muito grato, viu, eu particularmente, como sou grato também a vários jogadores, o Wilton Goiano, enfim, nós temos vários jogadores aí que jogaram junto com você em 2005, aí veio 2006 e 2007, nós tivemos outros tantos aí, e a gente conseguiu lograr êxito de deixar a Portuguesa aí na Série A, foi uma época muito boa, e diga-se de passagem, naquela época a gente conseguiu pagar todas as contas, não devendo nada e não deixando, o mais importante, não deixando nenhum rabo para diretorias, né, que continuou, o Mané da Lupa continuou, mas aquela gestão de 3 anos ela não deixou dívida nenhuma. E a gente ainda conseguiu pagar bastante da dívida que já existia no clube. Muito obrigado, Gleger, um beijo no coração aí de você, tá?
E é comentarista lá em Campinas. Olha, o Márcio Martins aqui, ó. Eu, paulistano que sou, gostaria de ver a Portuguesa com um time no nível de Simval, Tico, Bentinho, Denner, Emerson, Zé Roberto, Zé Maria. Esse seria o time dos sonhos. Oh, meu Deus, time dos sonhos. Aí mata nós no coração assim, né, Beto? De lembrar os jogadores que passaram pela Portuguesa. Gente, o Conselho Deliberativo aqui, o Beto é o presidente do Conselho. Olha, você perguntou para mim qual tempo a gente ia fazer de entrevista, tá vendo? Né? O tempo voa, o tempo urge. Ricardo Alonso, a partir de outubro serão permitidas reuniões presenciais, como assembleia de condomínio. O Ricardo Alonso está dizendo que serão permitidas a partir de outubro? Será? Existe essa situação, a gente precisa, logicamente, da aprovação. A gente já esperava para setembro isso, né? Existe essa possibilidade, sim. Um grande abraço para o Ricardo também, né? Lá do Parque Novo Mundo, Ricardo Alonso. E o pai dele era muito amigo do meu pai. Quero também deixar claro aqui, deixar registrado. Existe essa possibilidade, sim. A gente está de olho, Ricardo, e se tiver essa possibilidade, com certeza a gente vai convocar aí os conselheiros para a gente fazer essa reunião e trabalhar em prol da Portuguesa. Mário Sérgio Machado, temos que nos reunir, pois já perdemos o ano de 2021, já está na porta. Acho que é isso que você acabou explicando, o pessoal está preocupado mesmo com a reunião, né? Fernando Bordado Leal, um abraço, Beto, força aí, você nasceu torcedor da Portuguesa. Fernando Bordado Leal. Outra vez, Zé Tavares, em que conselho pode ajudar o clube a sair do inferno que o Lula nos enfiou? Como é que o conselho... Ele está perguntando aqui, o Zé Tavares. Em que o conselho pode ajudar o clube a sair do inferno que o Lupa nos enfiou? A pergunta dele aqui. Eu acho assim, o conselho, o conselho como um todo, os conselheiros, né? Não só o conselheiro como um associado, como torcedor da Portuguesa, né? O conselheiro, ele está conselheiro, né? Ele é conselheiro à medida que ele é vitalício, ele é nato, mas ele está conselheiro. E se ele está conselheiro, ele tem a mesma obrigação que o associado, ou seja, de colaborar. É difícil hoje, numa época em que a economia está estraçalhada em função da pandemia, a gente ficar com o chapéu na mão, pedindo alguma coisa para o conselheiro. Mas eu acho que o conselheiro, assim como, por exemplo, essa turma que é a SOS Portuguesa e que trabalha em prol da Portuguesa, cada um fazendo um pouco, cada um... Primeiro o conselheiro tem que vir aqui, participar das reuniões, votar, deliberar coisas importantes, não permitir que coisas que não devam ser feitas sejam feitas, né? E essa é a função do conselheiro, sem anarquia, sem briga, sem nada, mas ele tem que fazer valer principalmente o estatuto, né? Existe um estatuto, a Portuguesa não está jogada a míngua. Existe um estatuto que ele vale e que ele é proibitivo em algumas situações que, infelizmente, levaram a Portuguesa a essa situação. Então, é importante que o conselheiro venha e faça-se representar, porque ele é o representante do associado. Independente do modelo que nós temos hoje de votação para presidente, o conselheiro é responsável porque ele foi votado pelo associado, né? Então, isso é uma participação muito grande. Não permitir que diretorias façam o que fizeram com a Portuguesa, né? Eu acho que já é uma grande coisa. E outra é a participação naquilo que você pode fazer. Nós tivemos conselheiros aqui, e me permita eu fazer um comentário, eu fui uma pessoa muito ajudada quando eu fui vice-presidente de finanças. Só te interromper um pouquinho, eu estou segurando aqui, viu, Paulo Portuga? Estou segurando o dedo aqui para não correr a sua pergunta. Ele está dizendo que a gente não está perguntando as coisas que ele está fazendo. Eu estou segurando porque as perguntas, você conhece como é que é a internet. Vai correndo as perguntas, cara. Eu não estou escolhendo. Mas pode fazer, eu falo isso daí outra hora. Eu acho que o que vale ele tá dizendo assim, o pessoal. Está anotado de liso. Bora passar um pano aí, vai deixando ele falar que não vai conseguir perguntar nada. Meu, vocês estão perguntando, eu estou lendo. Só que, cara, se passa aqui, eu não consigo. Graças a Deus a audiência está boa. Graças a Deus. Então, eu estou pegando aqui, estou perguntando. Cara, não estou escolhendo nada, estou pegando aqui aleatório, só que vai passando a pergunta. Ele tá falando pode perguntar. Então, ele faz igual, Soldado, pergunta para o Beto qual a opinião dele. Estou pegando aqui agora. Eu segurei você aqui, o Paulo Portuga. Soldado, pergunta para o Beto qual a opinião dele sobre a foto que o Castanheira tirou com o Ricardo Oliveira. Olha a pergunta. Cara, você está me deixando numa situação complicada, Paulo. Eu vou explicar. O Ricardo Oliveira teve lá no... Só um minutinho. Não. Eu vou responder, eu não sou cara de fugir da raia. Então... Tá?
O presidente, todos sabem que é meu amigo, meu parceiro, eu ajudei muito ele, espero que ele tenha aí, é uma pessoa séria, honesta e tal. Mas existem coisas, para mim, eu quero deixar claro, não sou de me esconder, né? O que eu falo em reunião, lógico que eu não fico passando, mas você levantou a bola e eu falo. Cara, tem pessoas aqui que não mereciam estar pisando em qualquer recinto da Portuguesa. E, infelizmente, esse sujeito, que eu não quero declinar o nome, é uma delas. Eu conheço a história da Portuguesa. Talvez algumas pessoas não conheçam a história da Portuguesa. E eu sei quem foi, não só o senhor Ricardo Oliveira, que eu já falei o nome, infelizmente, como seu empresário. E onde todo o problema da Portuguesa começou. Aonde todo o problema da Portuguesa começou. Tá? Então, assim, desculpem até a minha forma mais incisiva de falar. Eu não sou, Paulo, de fugir de pergunta, e eu sou muito claro, cara. Não concordo. Existem pessoas que infelizmente, prejudicaram a Portuguesa muito, tá? Muito. Né? Não desejo mal a ninguém, mas também tenho o direito de defender o meu clube. Certas pessoas não deviam pisar, não é no CT, na Portuguesa, em coisa nenhuma, que vão viver a sua vida longe da Portuguesa. Eu sei por que eu estou falando isso. Então, aí ele pega e fala aqui, o Paulo Portuga, medo de ser eleito como a turma dele foi eleita, aí ninguém fala mais nada. Quer dizer, ô Paulo, só você perguntar o que você precisar de dúvida, porque, meu, não estou escolhendo não, cara, é aleatório, eu estou passando aqui. Graças a Deus que não acabou a bateria aqui, você ia falar, tá vendo? Vai de como não está perguntando. Nem perguntar, vai correr. Lindo Câmara. Boa tarde, meu amigo Beto Cordeiro, parabéns pelo seu trabalho na gestão do Castanheiro. Um grande abraço, amigo. O Arlindo Câmara. Abraço, Arlindo. Tesoureiro da Portuguesa, não, Arlindo? O Arlindo foi tesoureiro, é um grande amigo nosso também, né? Uma pessoa que também se dedicou ao clube, né? E muito bacana. Muito legal. Um grande abraço para você, Arlindo. Vai lá, Cleito. Ô, Sodati, só para te auxiliar também, o Paulo Portuga agradeceu agora, né? Eu acho que você ainda não desceu todos os comentários, mas ele agradeceu pela resposta e também agradeceu por você ter feito a pergunta, e ele fez uma nova pergunta aqui, se você tem projeto de ser quando você vai se candidatar para presidente oficial da Portuguesa. Ô Paulo, cara, vontade não falta, né? Assim, eu tenho uma vida atribulada, né? Eu sou médico, e médico no Brasil não é fácil, né, cara? Eu tenho uma empresa, não tive assim condições ainda, não reuni condições, não me preparei em relação ao meu patrimônio para poder ser presidente da Portuguesa. Todos sabem que é um risco muito grande hoje você estar à frente de um clube como esse aqui e colocar em risco aquilo que você construiu com honestidade, com transparência, e eu não abriria mão disso. Eu tenho muita honra daquilo que eu fiz na minha vida particular, e tenho muita honra também daquilo que eu já exerci dentro da Portuguesa. Eu tenho uma ficha corrida limpa, transparente, não tenho rabo, não devo nada a ninguém. O que eu tiver que falar, eu falo para quem quiser ouvir. Para o presidente, pode ser o Castanheira, que eu apoiei. Se eu não concordar com ele, vou discordar. Isso é normal, discordar das pessoas, né? Mas ele tem a vida própria dele, ele tem as ideias dele, ele pode se reunir com quem ele quiser, mas eu também não sou obrigado a concordar. Mas não é só com ele, né? Eu sempre fui uma pessoa, a idade vem, o tempo passa, eu não estou tão velho assim, mas eu sempre fui uma pessoa contestadora dentro do COF, do Conselho, por onde eu passei. Nunca gostei de estar à margem da legalidade, doa quem doer. Eu já fui presidente do Conselho em 2 oportunidades e sempre disse que eu não faço uma gestão do Conselho para quem votou em mim, eu faço uma gestão do Conselho para todo mundo. Existem amigos meus que, na verdade, me ajudaram a eleger, e eleições difíceis que eu venci aqui, muito difíceis, e essas pessoas muitas vezes não foram atendidas dentro das suas vontades, e tiveram a honradez e a capacidade de entender que eu não governo para amigo. Eu quando estou no poder, é para o clube,
para o meu coração, para a Portuguesa, para o associado. Então, assim, você pode ficar tranquilo, Paulo, que do Beto Cordeiro não vai sair aqui nenhum tipo de protecionismo para quem quer que seja que ele apoie. Eu ponho a cara, eu coloco, eu não sou uma pessoa de ficar em cima do muro, mas também tenho o direito de me manifestar. Eu procuro me ater um pouco, às vezes, nas minhas opiniões como torcedor, né? Não ficar metendo o bedelho, mesmo porque a gente tem uma responsabilidade, né? A gente acaba sendo um formador de opinião, né? A gente vai comandar uma reunião do conselho, a gente não pode ser tendencioso, muitas vezes até para influenciar pessoas que admirem a gente ou tentar fazer com que uma votação seja ganha por conta da minha opinião. Mas eu tento, logicamente, me posicionar à medida que sou solicitado, como você fez agora. E para mim não tem problema nenhum. Tá bom? Um grande abraço para você, Paulo. Eu não lembro de você, mas devo conhecê-lo. Conheço bastante gente aqui. E quando estiver aqui na Portuguesa, a gente dá um aperto de mão à moda de pandemia. Depois dá um abraço. É bem oportuno mesmo. Aqui também chegou uma informação aqui também do seu Lourenço Neves. Ele é o meu patrocinador, cara. Ele patrocina o meu programa, a Sacaria Leão, a Têcio Neves. E falou, pô, então eu vou reclamar também, que eu já coloquei 3 vezes, você não leu o meu recado. Então, tá vendo? Então não é só o seu. Patrocinador, meu senhor, obrigação de ler meu patrocinador, né? Seu Lourenço Neves, mandando um abraço lá em Jacareí. Tá no sítio lá em Jacareí. Um abraço, seu Lourenço. Gente acompanhando lá. E tem o canaril dele agora, viu? O canaril dele não é mole, não. É bonito, eu fui lá conhecer. Legal. É sensacional. Legal. Ô, Beto, ó, tá aqui, ó. Paulo Portugal, quando você irá se candidatar? Tá bom, já. Isso que você perguntou, né? Cheguei agora. Tá vendo? Tem outra Cheguei aqui. Agora na pergunta. É, você vê. Pois não. Tem outra aqui, boa. Boa noite, Beto. Você concorda em diminuir o número de conselheiros? Quando teremos uma renovação no estatuto? Pergunta o Horácio Rodrigues. Horácio, no começo eu falei sobre isso, foi uma das primeiras perguntas, mas nunca é demais a gente poder estar falando. Eu concordo, mesmo porque o número de conselheiros hoje ele é extremamente abusivo em relação ao número de associados, né? Então, eu concordo que tem que ser menor, mas a gente tem um impeditivo. Primeiro, que são os vitalícios. Os vitalícios eles têm um direito adquirido e você não pode chegar simplesmente retirar, falar, você não é mais conselheiro, a não ser que ele cometa uma irregularidade perante o estatuto. Os vitalícios, à medida que eles, infelizmente, vão indo embora, vão falecendo, eles eram substituídos por uma lista, né, de suplentes de vitalício. Essa lista já acabou. Eu, particularmente, na minha gestão, não pretendo fazer lista nenhuma de vitalício, mesmo porque nós temos muito vitalício. E a renovação é de 40 conselheiros, né, que podem ser votados a cada 2 anos. E o mandato desses conselheiros são de 6 anos. Eu entendo que, estatutariamente, legalmente, a curto prazo, seja difícil a gente mudar, mas eu particularmente entendo que o número de conselheiros é elevado. Em relação à mudança do estatuto, a gente realmente tem também na mesa do conselho, junto com o nosso vice-presidente Vital Vieira Curto, o Arthur, primeiro secretário, e o Rodrigo, uma ideia de colocar um estudo de algumas mudanças que já foram propostas, encaminhar para o COF para que seja apreciado e a gente poder votar em algumas mudanças estatutárias. E eu estava estranhando nessa pergunta não chegar e agora chegou através do Mário Ramos. Estava até estranhando, hein? Quase terminando a live, essa pergunta não chegava e agora chegou o Mário Ramos perguntando sobre a feirinha. O doutor Beto, por vezes, ouvi que aquele elefante branco deveria sumir de lá. E agora? Olha, quem foi que perguntou isso aí? O Mário Ramos Marinho. Ô, Mário, ele não é que ele deveria sumir. Na minha opinião, eu não sou pessoa de também ficar em cima do muro. Ele não devia nunca ter sido colocado ali. Isso é uma opinião minha. Por quê? Porque, eu volto a repetir, eu gosto de seguir aquilo, o estatuto. E não só o estatuto, como a Portuguesa tem um documento, que é um comodato de 99 anos, que foi conseguido na gestão do Dr. Manuel Pacheco. Tá? Esse comodato de 99 anos, ele não permite que a Portuguesa alugue aquele espaço, porque ele é da prefeitura, alugue aquele espaço para ter renda, né? Ou seja, a gente corre o risco, né, até de perder essa concessão que deve estar em torno aí de uns 60 anos, faltando uns 60 anos. Então você vê, eu tenho muito receio. Então não é que eu devia desaparecer, na
na minha opinião, nunca devia ter acontecido. Mas não faltou oportunidade, porque eu, numa das reuniões do Conselho, falei com o próprio antigo presidente, liguei algumas vezes para ele, solicitei para que ele não fizesse isso, que a Portuguesa podia correr o risco. Infelizmente, isso daí já está aí, né? Essa diretoria está tendo aí que lidar com essa situação. Eu não faço juízo de valor, não sou contra a feirinha, muito pelo contrário, também não sou a favor. Eu entendo que ali não podia ser. Né? Poderia até ser em outro local do clube, se assim a diretoria. Isso é um assunto que não cabe ao Conselho analisar, porque é um assunto da diretoria executiva, mas eu tenho a minha opinião. Então não se trata de eu achar que deveria sumir dali mesmo, porque as coisas não somem, né? E a pessoa que era responsável, ou que pelo menos capitaneou esforços e verba, e incentivou a construção daquele espaço que está hoje lá, eu falei para ele também, e pedi para ele, né? Como torcedor da Portuguesa, vindo de uma família também que eu acabei conhecendo agora, recentemente, de torcedor, que não fizesse isso, que não colocasse esse empreendimento ali naquele local. Eu vou contar um detalhe aqui, só para poder ilustrar um pouquinho, Soldati. Eu sei que está acabando a live, mas até para ilustrar. Na gestão retrasada, eu era vice-presidente do conselho do Dr. Leandro Teixeira Duarte, porque é uma pessoa, é vice-presidente do jurídico hoje da Portuguesa, é uma pessoa do bem também, que eu quero aqui mandar um abraço. E nós estávamos aí com uma situação que era o primeiro leilão, né, do clube. Veio um oficial de justiça e demarcou o local que deveria ser leiloado. Quando o advogado que defendia a Portuguesa naquela época viu qual era o local que o oficial de justiça demarcou, ele se deparou dizendo que o local que ele colocou para leilão era o local onde estava o terreno da prefeitura. Nós fizemos uma reunião, estava presente esse advogado, estava presente o doutor Leandro, que tinha assumido a presidência do clube, porque o Jorge tinha pedido demissão, né, que era um presidente da diretoria à época. Eu tinha assumido a presidência do conselho, estava o doutor Orlando, me parece, e seria uma coisa que se fosse a leilão, era um erro, né, e isso ia postergar. Eu, particularmente, fui a favor, e a diretoria, de enviar um documento à prefeitura dizendo que a prefeitura tinha se enganado, que aquele terreno não pertencia à Portuguesa. Ou seja, você vai falar, mas você queria prejudicar a Portuguesa? Não, eu não quero coisa errada. Sabe por quê? Porque coisa errada de hoje vai repercutir amanhã na Portuguesa. Vai repercutir para os meus filhos, que são torcedores da Portuguesa, para os seus filhos, para os seus netos, né? A gente não pode deixar um legado de ilegalidade. Então, só para você poder entender aonde vai o meu pensamento, né? Onde foi e onde continua sendo. Eu sou contra a ilegalidade, a gente tem que fazer a coisa. A Portuguesa foi construída por pessoas dentro da legalidade, que se esforçaram. Nós não temos por que ficar fazendo cambalacho, entendeu? Fazer uma feirinha em cima de um terreno que não é nosso e que na concessão de 99 anos não é permitido, está escrito ali. Você pode ter o alvará que você quiser, mas a prefeitura que deu alvará. Não interessa. A gente tem que obedecer aquilo que ela... Por isso que eu estou aqui deixando claro, não é que eu sou contra a feirinha, eu sou contra qualquer empreendimento que não seja da Portuguesa, para a Portuguesa explorar, e que é isso que pode ser feito naquele terreno, seja colocado ali, seja o que for. Certo. Cleiton, você, por favor. Tem a pergunta do nosso repórter Rossano Campos aqui. Ele dá uma boa noite para mim e para o Soldati e pergunta para o Beto Cordeiro se você acha que existe uma possibilidade de uma reabertura do caso Everton ou se caducou, a gente vai falar no popular, se o prazo já passou, já caducou e não existe mais essa possibilidade, porque ficou um caso bem com bastante coisas a se esclarecer, né? Não, com certeza. Primeiro, só dar uma recordada, isso já tem bastante tempo, né? Mas, infelizmente, também foi um dos motivos da Portuguesa estar nessa situação. Não é o motivo, tá? Não é a causa. A causa nós já comentamos ela, uma das causas principais. Já foi comentado aqui agora, eu comentei, tá? É lá atrás, tá? É lá atrás, conduta de pessoas que, na verdade, não foram corretas com a Portuguesa, né? Empresários de futebol, inclusive, né? E o caso Everton é um caso em que
quem errou foi a Portuguesa. Foi a direção da Portuguesa, foram as pessoas que trabalhavam aqui. Não adianta a gente falar foi Fluminense, mas isso não interessa. Ninguém chegou aqui e colocou o Everton para jogar naquele jogo. Só jogou porque passou desapercebido, algo que o departamento de futebol, na minha opinião, tinha obrigação de saber, né? Foram feitas várias reuniões, foram feitas várias investigações aqui dentro para ver se existia dolo, que existiu erro. Isso não resta sombra de dúvida. Né? Tanto é verdade que uma das pessoas que foi suspensa do conselho, inclusive foi o presidente à época, né? Ele foi punido aqui, mas a Portuguesa ela tem condição de punir dentro dos seus muros, né? Ela não consegue ir à justiça. Cara, eu acho assim meio difícil a gente ficar. Eu acho que a Portuguesa perdeu muito também com a atitude que tomou, quero deixar claro, de querer ficar brigando foi a por justiça algo. Comum? A Portuguesa foi a justiça comum, não, né? A Portuguesa tentou ir à justiça comum, ameaçou, fez ameaças, ficou fazendo um estardalhaço danado, que, na minha opinião, foi um erro. A Portuguesa tinha que assumir o erro, coisa que poucos clubes fazem, né? No Brasil, sempre querem colocar para terceiros, né? E colocar a culpa em outros. Assumir o erro, ter o apoio da sociedade, sabe? Para limpar essa coisa de querer. Não, porque. Não, olha, o erro foi aqui dentro. Pode ter tido influência externa? Não sei, eu não posso acusar. Como é que eu vou acusar? Eu não sei. Né? Nós não sabemos, ninguém sabia se foi A ou B que teve uma influência, mas o erro foi nosso. Ou seja, a direção à época, que estava terminando, né, estava no apagar das luzes já, infelizmente não teve o cuidado de ver essa situação. E a Portuguesa tinha que assumir. Se ela tivesse, à época, assumido logo de cara, não ter perpetuado tribunais, já tudo mais, já tinha se recuperado, disputado uma Série B com galhardia. Ia lá na federação, a gente ia conseguir ajuda. O time de campo lá em Joinville. Foi uma bagunça total. Quer dizer, isso daí é uma coisa que realmente acabou. Não foi a causadora do problema da Portuguesa estar nessa situação, mas eu acho que na ocasião. Então, respondendo à pergunta do amigo, do nosso colega torcedor da Lusa, o Rossano. Rossano, cara, eu acho que isso daí são favas contadas, eu acho que a gente tem que olhar para frente, erguer a Portuguesa, tirar uma lição, né, desses erros. O conselho é importante aí, né? Aí teve uma pergunta: que conselho consegue? O conselho consegue punir situações dessas, o COF consegue fiscalizar. Essa é a obrigação do conselho. Com ordem, eu acho que vai ser possível fazer isso. Então, para finalizar, e é bem oportuno, porque você falou que o negócio da feirinha que não pode alugar, porque é terreno da prefeitura, aí o Zé Tavares falou assim: mas se não pode alugar, então como é que tinha show no local? Mas a festa junina acho que é outra coisa, né? Tem, lógico, a festa junina da Portuguesa, né? É uma ação da Portuguesa, onde que ela tem parcerias, né, com entidades que trazem artistas, né, e que ela tem o direito de fazer. Então é uma festa da Portuguesa. Você nunca viu aqui ser divulgado, pelo menos, que era uma festa de uma outra entidade que não fosse a festa junina da Portuguesa, né? Então, assim, não só isso, né? Como as barracas, você podia perguntar para mim, como é que ficavam as barracas aqui? Porque a festa é da Portuguesa, né? A Portuguesa não tinha associados, conselheiros que ficavam ali nas barracas. Antigamente era assim, eu não sei qual é a sua idade, mas antigamente quem fazia as barracas eram os diretores, o diretor do departamento social, do patrimônio, meu pai, o pai do Ricardo, de outros tantos aí, que ficavam aqui a noite toda. E o Paulo Portuga fala: a festa era da Band, Beto. Não, era Band, é parceria. Não, Paulo. Eu ouço essa rádio e o anúncio era a festa da Portuguesa. Nem tem por onde, não existe com isso. A chancela da Band FM. Com certeza. Ele cita o estacionamento aqui também, no local. O estacionamento é da Portuguesa, né? Eu fui vice-presidente de patrimônio. Você sabe que o estacionamento da Portuguesa é um estacionamento que realmente rendeu bastante, e a época que eu era vice-presidente de patrimônio, de finanças também, era uma boa fonte de renda, né? Eu não sei por que cargas d'água, né? E assim, optou-se por terceirizar esse estacionamento agora, né? Agora não, né? Na gestão anterior. Aí teria que ser feita a pergunta para o antigo presidente, né? Ô, Júlio, só para esclarecer, Júlio, essa rave aqui não era aqui no terreno da prefeitura, era outro lugar, é
é outro departamento, isso aqui era outro. Aí pode fazer onde quiser. Se a Portuguesa não fazendo lá, ela pode fazer onde ela quiser. Dentro do clube ela pode fazer a festa que ela quiser. Né, como o Allianz Parque é feito, shows lá normal. Então, são feitos shows normais. Como no Morumbi era feito. Aí não tem. E o Paulo Portuga aqui fala, a Band tinha envolvimento, lógico. A Band organizava os artistas, trazia os artistas. E a Portuguesa, na parceria, cedia o espaço, mas a festa era divulgada como festa junina da Portuguesa. Apresentador, lê minha pergunta de só acima. Vou voltar lá então, vamos ver. Sobre a Arena. Essa. É sobre a Arena. Não, é sobre a Arena. Ah, sobre a Arena só. Ele perguntou sobre a Arena. Como você enxerga... Tá, achei. Achei, Paulo, tá, achei aqui, ó. Meu, 2 telefones para achar a sua pergunta. Na próxima aqui, entrevista você traz o Paulo aqui. Que aí ele... Por favor, porque, pô. Legal. Meu, obrigado por você estar interagindo com a gente, mas, pô. Não, é muito legal, bom, cara. Muito bom. Isso aí. É bom. Dá um respiro aí. Isso 100. Não é uma crítica, é um elogio. São 100. Não foi uma ironia. São 100 perguntando aqui ao vivo. Já pode convidá-lo. Achei aqui, ó. Como você enxerga, Beto, essa fixação do presidente por uma arena, mesmo com toda a situação financeira dentro do futebol que a Portuguesa se encontra? Não seria melhor uma reforma no estádio, um ressurgimento, ver mais, vamos ver aqui, para depois pensar nisso? Quer dizer, eu acho que ele está pensando o seguinte, dá atenção pro futebol, para depois ficar pensando na arena. Dá para levar os dois paralelos, eu acho. Minha opinião, né, Beto? Qual a sua? A minha opinião é o seguinte, eu tenho acompanhado bastante, apesar de estar afastado das gestões aqui anteriores do clube, acabei acompanhando, sou chamado para poder participar de algumas reuniões, né? A ideia do atual presidente, ela não passa por você ter uma arena, ter que destruir, passa até por um retrofit, né? Ou seja, você fazer uma arena reformando. Existe esse projeto também, existe esse trabalho feito, circulando, ou seja, sendo evoluído, estando evoluído. O fato da arena é o seguinte, a gente sabe que um estádio de futebol, só para os jogos de futebol da Portuguesa, ela não fecha a conta, né? Ou seja, a gente teria que ter um atrativo a mais. Então a gente teria que fazer o que os outros clubes de São Paulo fazem, promovendo shows, tudo mais. Você vê que o Itaquerão ele passa problemas mesmo com toda a torcida do Corinthians, eles têm problemas para poder fazer a gestão financeira. Então, veja bem, a arena não é que ele tem fixação por arena e ninguém tem. É que a arena seria uma fonte de renda bem interessante legal, né? Legal. E outra coisa, né? A gente sabe que falta esse tipo de arena em torno de 20 a 25 mil pessoas para fazer shows dessa magnitude, não uma arena de 60 mil pessoas que tem um custo elevado para fazer um show de 25 mil pessoas. Então existe essa demanda no mercado, isso é um estudo que já foi feito, por isso que existe essa ideia, existe esse trabalho, né, que vem sendo feito através da diretoria, não é esforço só do presidente, mas também de seus pares da área de marketing hoje, né, para que isso possa se tornar uma realidade. E que os frutos, a renda desta arena, assim como de outros objetos que podem ser colocados dentro do espaço do Canindé, por isso da minha preocupação com esse terreno, que ele poderia ser utilizado sim com uma parceria, até com uma compra junto à prefeitura, para que nós tivéssemos aqui toda a área de quase 110 mil metros quadrados, né, para poder fazer um grande centro que comportaria uma arena também. Então, não se trata de você fazer uma arena nova, passa também por um retrofit e que poderia modernizar as instalações da Portuguesa. Tudo isso é para que a Portuguesa possa sobreviver, que a Portuguesa possa, na verdade, estar investindo no futebol, voltando ao lugar que ela merece, voltando ao lugar que todos nós queremos que a Portuguesa esteja. Olha outra pergunta capciosa aqui do nosso Paulo Portuga Lusa. E sobre os boletos frios entregue aos conselheiros com uma empresa laranja? Que ele fala sobre isso? Eu não estou sabendo disso. Tá? Desconheço, Paulo. Boletos frios de uma empresa laranja, posso até procurar saber, mas eu desconheço.
Também. Ô, Neuza, manda a pergunta de novo, porque ficou lá em cima. Saudade, leia a minha, a Neuza tá mandando eu ler. Ô, Neuza, manda agora a sua pergunta novamente pra gente ler, porque ficou lá em cima e acabou se perdendo nas várias perguntas. E tem um elogio. O José Tavares, parabéns por responder as perguntas sem censuras. Então tá elogiando aqui. O José Tavares. Você viu? Como corre, Beto. Graças a Deus, né? Que bom, né? Deus, Torcedor tá participante, isso daí é legal. Eu acho isso muito importante, eu aceitei de pronto. Não sou uma pessoa, vocês não devem conhecer muito a minha cara, o Paulo sabe disso. Não sou uma pessoa de ficar com holofote, trabalho na Portuguesa de uma forma característica minha, mas eu até para poder dar uma satisfação ao nosso conselheiro, o nosso associado, o nosso torcedor, eu achei interessante e eu não tenho motivo nenhum para não responder objetivamente qualquer pergunta e, lógico, que eu tenha conhecimento, que esteja ao meu alcance também. Então, estamos esperando aqui a Neuza Portuguesa para encerrar a nossa ela live. mandou, Né? ela gostaria de saber do Estatuto Novo, o que tem de Estatuto Novo, de conversas entre os conselheiros, o que existe e se é que existe alguma conversa sobre o assunto. E ele explica que o Paulo Portugal foi entregue para o conselheiro um boleto com a empresa APD como favorecida. Foi enviado aos conselheiros. E de quebra, quem é Lorenzo Celestino? Ele está perguntando aqui. Não faço ideia, Paulo. Vamos levantar, não conheço, né? Isso aí é uma pergunta, talvez uma pergunta que a gente vai fazer aí ao departamento financeiro. Vou anotar aqui e com certeza vou querer saber dessa situação. Aqui é conselho deliberativo. Não, mas não importa. Eu acho que é válido. Se eu soubesse também falaria do que se trata, mas eu não conheço, mesmo porque a cobrança de qualquer coisa que é feita no clube é feita pelo departamento financeiro. O conselho estatutariamente não tem o direito de cobrar e arrecadar absolutamente nada. E o povo dá bronca aqui, eu leio o elogio completo, Soldati. Ô, Soldati, respondeu a pergunta da Neuza. Vamos responder. Neuza, é assim, olha, existem... eu vou ficar aqui 2 horas, vai ser o maior prazer, né, de ficar aqui. O estatuto, ele já vem sendo para mudar, ele vem para mudar desde a época que eu estava no 2º mandato do Conselho Deliberativo. Isso foi em 2012, 2010, 2012. Nós mandamos, naquela época, um protótipo com algumas alterações, algumas adequações para o COF, mas, infelizmente, não conseguimos ter êxito, não evoluiu, acabou o meu mandato. Existe também um outro estudo, isso foi feito através de comissão. Aqui no Conselho não é assim, a mesa do Conselho decide, o presidente decide mudar o estatuto, ele manda lá e quer mudar. Não, é eleita uma comissão que analisa isso, essa situação. Essa comissão já foi montada, nós não temos muito mais o que ficar discutindo, é pegar, colocar a apreciação do COF, que você obrigatoriamente tem que passar pelo COF, o COF pode fazer as suas intervenções aí, é colocado essa situação para a diretoria executiva também opinar, e isso é levado para o Conselho. O Conselho vota e tem que ser referendado essa mudança estatutária pela Assembleia Geral. Então, assim, todos os órgãos do clube, eles são consultados, o Conselho delibera para que vá para a Assembleia Geral. Mudanças, né? Existem várias mudanças que eu ficaria aqui, eu não me recordo de todas, é claro, mas com a tentativa de mudança do número de conselheiros, para que a gente pudesse diminuir os vitalícios, não ter mais listas, que é o que eu já falei, fazer com que o conselheiro vitalício pagasse a mensalidade, né? Então, só para você ter ideia, né? Não é fazer propaganda, na minha gestão do Conselho, eu fiz essa proposta através, inclusive, de um conselheiro, o seu Lourenço, o pai do 19, né? Ele veio com essa proposta, eu acatei na presidência do Conselho, formei a comissão, fizemos o estudo para todos os conselheiros poderem contribuir, como o conselheiro efetivo contribui, né? Paga mensalmente, o que o conselheiro vitalício não tivesse, vamos dizer assim, a opção de não contribuir, que fosse obrigatório também, ele pudesse ser vitalício, não tiraria o direito dele de ser vitalício, ou seja, ele não poderia ser retirado lá caso ele cumprisse todas as normas estatutárias. Mas, infelizmente, Neuza, não passou e o Conselho não permitiu que isso fosse feito. Mas existem várias coisas que acontecem, às vezes
coisas no conselho que o associado ele não tem. Uma das coisas que a gente quer fazer, e a gente vai fazer, e quero deixar aqui para vocês, eu conversei com a mesa do conselho, é dar oportunidade para aquele associado que não é conselheiro, num número limitado, participar das reuniões do conselho, até para ele poder saber, desde que ele seja associado. Tá? Ah, mas eu sou torcedor. Bacana, legal. Mas a gente tem que dar a vez para o associado. Mesmo para quê? Para que ele tenha direito não a voto e nem intervenção, mas que ele saiba dessas coisas que o associado, o torcedor, não sabe do que acontece dentro do Conselho Mário Ramos fala aqui, ó, doutor Beto, já foi entregue ao COF a mudança de estatuto pela mesa do Conselho anterior. Sim. Essa que eu estou me referindo. Ah, então tá? isso. Que ela Mário, precisa passar pela apreciação do COF para poder enviar para o Conselho. Bom, gente, né? Alguma para encerrar? Pergunta não para aqui, né? Várias perguntas, várias. 100 ao vivo aí. A gente vai separar as perguntas, repassar para o Beto e posteriormente a gente arquiteta uma forma de responder a todos aqui, porque realmente muitas perguntas sobre vários assuntos e o pessoal no final. E o Paulo Portuga no final fala: parabéns ao moço que fala as perguntas que eu sou Dátil. Parabéns a você, porque eu no moço tô longe. E ele está elogiando aqui, parabéns pelas perguntas, entrevistas e tudo mais. E eu para finalizar aqui, eu quero agradecer a consulta particular que eu fiz aqui com o Beto. Eu trouxe meus resultados, meus exames aqui. Olha, eu vou falar aí, se você não tomar jeito agora, não vai tomar mais. Tá rindo de quê? Tá com o coração todo ferrado e tá rindo de quê? É verdade, graças a Deus vou me cuidar, Beto, se Deus quiser. Se Deus Beto, quiser. Obrigado, viu? Obrigado pela participação aí. Foi muito boa a entrevista e vamos marcar uma outra oportunidade, que pelo jeito aqui tem muitas dúvidas aí. Legal. Ó, eu que agradeço, Dati, Cleiton, pô, vocês são... O Cleiton eu não conhecia ainda, uma simpatia, né? Uma pessoa bacana. O Sodati eu já conheço de velhos carnavais aí, né? E já me emocionou bastante também, né? Quando ele narrava aí, fez grandes narrações aí com... Não ainda. Não, narrava quando a Portuguesa tinha aí uma posição diferente da que está hoje, né? Agora mas se Deus quiser, sou eu agora narrando, viu? Se Deus quiser, já deixou a gente em encrencas no interior por causa dele, né? Enfim, mas não vem ao caso. Eu quero agradecer aqui a oportunidade, Sodati, de poder estar conversando aí com o nosso torcedor, nosso associado, agradecer vocês aí que participaram, que fizeram as perguntas e, enfim, eu estou aberto a responder o que eu souber também, né? Eu não sou dono da razão, aquilo que eu souber para poder deixar o nosso torcedor, o nosso associado, o nosso abnegado pela Portuguesa atualizado. Tá bom? Muito obrigado, um beijo no coração de vocês, se cuidem, usem máscara, eu vou agora colocar minha máscara aqui na frente de vocês. E o detalhe aqui, eu não desliguei o telefone não, campeão, tá sem bateria aqui, ó. Você desligou o telefone, não desliguei não, ficou sem bateria. Tem jeito. Muito obrigado a vocês, um grande abraço para todos vocês e vamos para frente. Força, Lusa. A gente chega lá. Tá certo. Tá aí então, doutor José Alberto Cordeiro. Cleiton, um abraço, boa noite, prazer aí mais uma vez. Obrigado pelo trabalho aí, viu, Cleiton? Abraço, agradecer ao Beto, a você e a todos os nossos internautas que comentaram, curtiram, compartilharam e fizeram com que essa entrevista fosse muito boa. Legal, tá aí, gente. Então é Sodati News, compartilha aí, vai acompanhando, vai ficar gravado aí nas plataformas da Sodati News. E obrigado pelo carinho mais uma vez, obrigado aos nossos colaboradores aí. Seu Lourenço, um abraço, seu Lourenço. Continua ajudando aí, seu Lourenço, que o negócio tá feio. Mas tudo bem. Graças a Deus, um abraço então. E voltamos com a nossa live tradicional. Todos os dias, das 9 às 10 da manhã tem a live tradicional. E tem o Jornal das 7 na Rádio Web Sodati News, hein? Jornal das 7, não esqueça, tá pegando, o bicho tá pegando o Jornal das 7 também na Rádio Web Sodati News. E as transmissões esportivas, é claro, nas nossas plataformas digitais aí, que tá a todo vapor, tá bom? Um abraço, boa noite, tchau, Cleiton.